Fala pessoal, beleza? Estamos aqui com a parte 2 do conhecimento sobre Fortaleza, somente simulado, tá certo? Somente simulado. Vamos para a parte 2. Demorou, mas saiu. Então está aqui para vocês. Peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilha com a galera, compartilha no grupo de estudo. Peço também para se inscrever e deixar esse like aí também. Valeu? Deixa aí, vamos lá, parte 2 para conhecimento sobre Fortaleza. Conhecimento sobre Fortaleza. Primeira questão. A respeito dos grêmios literários atuantes em Fortaleza, marque a alternativa correta. A Academia Francesa reúne intelectuais católicos cearenses, estudiosos da filosofia francesa da época. B. A padaria espiritual marcou o início do romantismo em Fortaleza. C. O Instituto do Ceará é, sobretudo, uma entidade de caráter literário e não científico. E D. A Academia Cearense foi fundada antes mesmo da Academia Brasileira de Letras e hoje tem como sede o antigo Palácio do Governo. Vamos lá. A ideia aqui é você dar pause aqui no vídeo, ler a questão com calma, responder e voltaremos com o gabarito, tá certo? Nosso gabarito da nossa primeira questão sobre parte 2 do conhecimento sobre Fortaleza é o item D, tá certo? A Academia Cearense foi fundada antes mesmo da Academia Brasileira de Letras e hoje tem como sede o antigo Palácio do Governo, tá bom? Vamos seguindo. Segunda questão. Primeira mulher na história da política cearense a ser eleita para comandar a prefeitura de Fortaleza, Maria Luísa, opositora da ditadura militar e entusiasta da Companhia Direta Já. Em 1985, ela desbancou os candidatos favoritos à prefeitura de Fortaleza. Líderes das pesquisas Ibope daquele ano, Paes de Andrade e Lúcio Alcântara, foram surpreendidos pela professora universitária de ideia socialista, tá bom? Foi surpreendido por essa professora. O grupo a que pertence a ex-prefeita de Fortaleza, Maria Luísa Fontinelli, e a ativista Rosa Fonseca, e que pregou voto nulo, foi A. Ação Popular, B. Vanguarda Popular Revolucionária, C. Liberdade e Luta, e D. Crítica Radical. Da nossa segunda questão, justamente foi essa parte da crítica racial, tá bom? Esse grupo pertenceu à ex-prefeita de Fortaleza e também à ativista Rosa Fonseca, tá bom? Pertenceu à crítica radical. Terceira questão, a respeito dos equipamentos culturais de Fortaleza, marque a opção certa. A. O Museu de Arte Universitário pertence à Universidade de Fortaleza, a Unifor. B. A Biblioteca Pública Menezes Pimentel situa-se no Polo Cultural do Benfica. C. O Museu da Imagem e do Som localiza-se em frente ao Palácio da Abolição. E D. Localizado no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, o Museu do Ceará possui um rico acervo sobre história cearense. Vamos lá, nossa terceira questão fala do Museu da Imagem e do Som localiza-se em frente ao Palácio da Abolição, tá bom? Frente ao Palácio da Abolição. Nossa quarta questão, sobre as invasões holandesas ao litoral do Ceará, ocorrida em 1637
e 1649. É correto afirmar que na primeira invasão fundaram o Forte de Nossa Senhora da Assunção e, aliados aos indígenas, expulsaram os portugueses da capitania. B. As duas invasões foram comandadas por Martins Beck, que, alinhado aos indígenas, permaneceu mais de 50 anos na capitania. C. A segunda invasão deu origem ao Forte de Schottenbock, às margens do rio Pajeú, tomado pelos portugueses somente em 1654. E D. Tinha por objeto explorar a cana-de-açúcar, porém, ao se certificarem de que o solo era inapropriado para o cultivo, desistiram da ocupação. Vamos lá. Nossa resposta da nossa quarta questão de hoje é justamente a letra C. A segunda invasão deu origem ao Forte de Schottenbock, esse nome aí, né? As margens do riacho Pajeú, tá certo? Vamos para a nossa quinta questão de hoje. Quinta questão de hoje. Fortaleza festejou a sua data de 24 de maio de 1883. Em 25 de março de 1884, o presidente da província, o baiano Sátiro Dias, declarou a libertação de todos os escravos do Ceará, tornando o Estado o primeiro a abolir a escravidão no país, 4 anos antes da Lei Áurea. Sobre o movimento abolicionista em Fortaleza, responda corretamente. A. A Sociedade Cearense Libertadora, formada apenas por mulheres, editava o jornal O Libertador. B. A cidade foi a última a libertar os escravos porque sua elite não concordava com a abolição. C. Foi praticamente inexistente devido ao pequeno número de escravos na cidade. E D. O jangadeiro, conhecido como Dragão do Mar, tornou-se o símbolo da luta contra a escravidão. Vamos lá. Nossa resposta da nossa quinta questão de hoje foi justamente o jangadeiro, conhecido como Dragão do Mar, tornou-se o símbolo da luta contra a escravidão no Ceará, tá certo? A cidade de Fortaleza passou por um processo de remodelação urbana que teve início por volta de 1860 e se prolongou até as primeiras décadas do século XX. Esse processo significou a inserção da capital cearense no contexto da Bela Época, que dá início a belos tempos, né? Belo Época. Sobre Fortaleza, nessa época, é incorreto afirmar. A. O governo cearense contratou o engenheiro Adolfo Epster para elaborar a primeira planta de Fortaleza, estabelecendo a traçado urbano em forma de tabuleiro de xadrez. B. Os doentes mentais foram confinados no asilo de aliados de Parangaba e as prostitutas no Areal Mauro Brasil. C. Durante o governo de Alencar Nogueira Ancioli, foi construído no Teatro José de Alencar, com a estrutura metálica em asilo Arte Novel. D. Ao longo dos anos de 1920, as residências das famílias mais ricas foram se transferindo no centro de Jacarecanga, que se tornou o bairro burguês de Fortaleza. Vamos lá, da nossa sexta questão de hoje. Justamente nessa época, a incorreta, já que pede a incorreta,
A incorreta foi que o governo cearense contratou o engenheiro Adolfo Ebster para elaborar a primeira planta de Fortaleza, estabelecendo traçado urbano em forma de tabuleiro de xadrez. É justamente a incorreta, tá certo? É justamente a incorreta. Sétima questão. O rio Cocó faz parte da bacia dos rios do litoral leste cearense, tendo sua bacia hidrográfica uma área de aproximadamente 480 km², com o comprimento total do rio principal a cerca de 50 km. Sobre o rio Cocó, podemos afirmar: A. O rio Cocó nasce na vertente oriental da Serra de Aratanha e nos seus 50 km de percurso passa por 3 municípios: Pacatuba, Maracanaú e Fortaleza, para desaguar o Oceano Atlântico nos limites da Praia da Caça e Pesca de Sabiaguaba. B. O rio Cocó nasce na vertente ocidental da Serra de Meruoca e nos 50 km de percurso passa por quatro municípios: Camocins, Sobral, Caucaia e Fortaleza, para desaguar no Oceano Atlântico nos limites da Praia do Futuro e do Japão. C. O rio Cocó nasce na vertente ocidental da Serra de Paturité e nos seus 50 km de percurso passa por 3 municípios: Pacatuba, Maranguape e Fortaleza, para desaguar no Oceano Atlântico nos limites das praias de Iracema e do Caça e Pesca. D. O rio Cocó nasce na vertente nordeste da Serra de Aratanha e seus 50 km de percurso passa por 3 municípios: Pacatuba, Maranguape e Fortaleza, para desaguar no Oceano Atlântico nos limites das praias de Beach Park e Porto das Dunas. Vamos lá, nossa resposta correta sobre o rio Cocó. Podemos afirmar que o rio Cocó nasce na vertente ocidental na Serra Aratanha, corre seus 50 km de percurso, passa por 3 municípios, que é o Pacatuba, Maracanã e Fortaleza. Essa deságua também no Oceano Atlântico, nos limites das praias Caça e Pesca e Sabiaguaba, tá bom? Oitava questão. A Praça Caio Prado, mais antiga praça de Fortaleza, também conhecida como Praça Dom Pedro II, por possuir uma estátua do imperador brasileiro, localiza-se A. Em frente à Catedral de Fortaleza, B. Em frente à Delegacia Geral da Polícia Civil, em frente às avenidas Tristão Gonçalves Imperador, D. Em frente à Faculdade de Direito da UFC. Nossa resposta correta é justamente essa praça, antiga praça, né? Em frente à Catedral de Fortaleza, tá bom? Nona questão de hoje. Acerca da cidade de Fortaleza durante a chamada Bela Época, né? Que é chamada Bela Época, marca a alternativa verdadeira. A. Assim como ocorreu em outros lugares, verificou-se uma americanização de Fortaleza na segunda metade do século XIX e no começo do século XX, ou seja, uma forte influência cultural dos Estados Unidos. B. O principal ponto de sociabilidade de Fortaleza nessa época era a Praça dos Mártires, atual Praça do Ferreira. C. Também nessa época foram constituídos elegantes prédios públicos em Fortaleza, como o da Assembleia Provincial, que hoje obriga a agência da Caixa Econômica Federal. E D. Num período em tela, Fortaleza apresentava uma multidão de
indigentes e que desvalidos, os quais, quando tinha onde morar, habitavam os subúrbios em Cáceres e Palhoça, em condições precárias. Nessa época existiu sim essa época sim lá na bela época, né? Tinha essas entre aspas, né? Essas divisões, né? Essas divisões de classe, né? E até hoje também existe, mas naquela época era muitos. Décima questão de hoje. Bairro não turista de Fortaleza que possui um centro cultural mantido pelo governo do estado do Ceará. Vamos lá. A. Siqueira. B. Álvaro Wayne. C. Bom Jardim. E D. Conjunto Ceará. Lá, nossa resposta de hoje é justamente lá no Bom Jardim, tá bom? Lá no Bom Jardim. Vamos seguindo. 11ª questão. Edificação localizada em Fortaleza, tombada pelo governo federal e considerada patrimônio histórico nacional. A Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. B. Mercado da Aerolândia. C. Casa do Português. E D. Mercados dos Pinhões. Vamos lá. Foi tombado pelo governo federal, considerado um patrimônio histórico nacional. É justamente Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Alternativa A. 12 questão. O porquê do Cocó é uma unidade de conservação da natureza classificada como A. Parque estadual. B. Parque nacional. C. Estação arqueológica. D. Reserva biológica. Como é considerado o Parque do Cocó? Exatamente. Parque estadual. Tá bom? Vamos seguindo. 13ª questão. Estamos acabando, hein? 13ª questão. O local se desenvolveu no dia 13 de abril de 1726. Fortaleza foi elevada à categoria de vila. Com a independência, ela se tornaria a capital de província do Ceará. Durante o século XIX, a cultura do algodão impulsionou o desenvolvimento regional. Fortaleza passou por um período de desenvolvimento urbano com a execução de obras importantes. O Liceu do Ceará, o Farol do Mucuripe, a Santa Casa de Misericórdia e a Biblioteca Pública sobre a História Pública de Fortaleza. É correto afirmar que, durante o mandato de Lúcio Alcântara como prefeito de Fortaleza, foi criado o Parque Aldair Barreto e foram urbanizadas Lagoa da Cidade com a do Apoia e da Parangaba. B. Juraci Magalhães iniciou as obras do Hospital da Mulher e construiu moradias populares. C. Desconhecido da população de Fortaleza até então, o Ciro Gomes foi eleito prefeito de Fortaleza com o apoio dos seus padrinhos políticos, Juraci Magalhães, de quem havia sido secretário, e D. Luciane Lins foi responsável por obras de impacto como o novo Instituto Dr. José Frota, o IJF, e grandes intervenções urbanas, como a construção de viadutos e dos terminais de integração de ônibus. Vamos lá, nessa época foi justamente durante o mandato de Lúcio Alcântara como prefeito de Fortaleza, foi criado o Parque Aldair Barreto e foram também urbanizadas lagoas da cidade, como a Paia e a da Parangaba, tá certo? Vamos para a nossa
Última questão de hoje. Peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe para a galera, tá bom? Se bater a visualização e o de inscrito no canal, vai vir a parte 3, tá bom? Até o dia da prova. Se bater o nível de visualização e de likes também, tá certo? Contando também os inscritos no canal, aí vai vir a parte 3, super mega, bastante conteúdo aí para você, tá certo? Vamos lá. No início dos anos 40, durante a Segunda Guerra Mundial, muitos soldados norte-americanos estiveram no Ceará com o objetivo de patrulhar o nosso litoral e montar bases aéreas. Aos jovens cearenses que mantinham relacionamentos amorosos com esses soldados, ficaram conhecidos como A. Tigresas, B. Melindrosas, C. Frenéticas e D. Coca-Colas. Vamos lá. Essas menininhas aí que ficaram com relacionamentos amorosos com esse soldado norte-americano, foi conhecida como que? Ficaram conhecidas como exatamente Coca-Colas, tá certo? Exatamente Coca-Colas. Valeu, pessoal. Peço aí a colaboração de vocês, se inscrevam no canal, deixa o seu like, compartilha aí com a galera, tá bom? Compartilha com a galera, comenta aí se for o caso, joga aí o link aí nos grupos de estudo aí de vocês, que assim possa vir mais vídeos novos aqui no canal, tá certo? Valeu, pessoal, até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Valeu!